Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui e agora eu vou compartilhar com você significado e conteúdo que vai mudar a sua vida mental, emocional e ainda mais espiritual. Se sente pronto para ouvir? Terceira parte da epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses. Você vai ouvir as credenciais do Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, versículos 5 a 8. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes, entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros ministros de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Colossenses capítulo 1, versículos 5 a 8. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Faça desse momento um marco histórico. Nos versículos 5 a 8 da Epístola de Paulo aos Colossenses, encontra-se um sumário do Evangelho de Cristo. Paulo, o apóstolo, fala sobre 6 distintivos do Evangelho. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Em primeiro lugar, o Evangelho de Cristo é a boa notícia de Deus ao homem. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A melhor definição de Evangelho é a boa notícia de Deus ao homem. Apesar de o homem ser pecador, Deus o amou com amor eterno. Apesar de um homem ser rebelde, Deus tomou a iniciativa de reconciliar-se com ele. Apesar de um homem merecer a condenação eterna, Deus lhe ofereceu a vida eterna. O Evangelho de Cristo são as melhores notícias procedentes da pessoa mais importante acerca do assunto mais urgente, e ele é dirigido às pessoas mais carentes, você. Quero que se lembre disso. Em segundo lugar, o Evangelho de Cristo Jesus é a verdade. Todas as religiões precedentes poderiam intitular-se conjecturas sobre Deus. O Evangelho de Cristo, porém, traz ao homem não conjecturas, mas a verdade absoluta sobre Deus.
O Evangelho de Cristo não é uma lucubração da mente humana. Pense nisso. Cristo Jesus pode mudar a sua vida. Cristo Jesus vai mudar a sua vida. Pense nisso. Muitas mensagens e ideias podem ser consideradas verdadeiras, mas somente a palavra de Deus, a Bíblia, pode ser chamada de verdade. Cristo Jesus é a verdade. Sua palavra é a verdade. O Evangelho é a verdade absoluta, é incrível. O Evangelho de Cristo é indestrutível. Muitos pensadores levantaram-se com empáfia, trovejando suas heresias, dizendo que suas ideias matariam o Evangelho. Mas todas essas pretensas e tolas teorias caem no esquecimento, cobrem-se de pó, e a palavra da verdade caminha viva, sobranceira e vitoriosa. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, o Evangelho de Cristo é universal e chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós desde o dia em que ouvistes, entendestes a graça de Deus na verdade. Colossenses 1,6. O Evangelho de Cristo Jesus é para todo mundo. O Evangelho de Cristo Jesus não está limitado a alguma raça ou nação, nem a alguma classe ou condição social. O Evangelho de Cristo não é para um grupo de pessoas, nação, religião, denominação ou igreja particular. O Evangelho de Cristo é universal. Diferente do gnosticismo, o Evangelho de Cristo é para pobres e ricos, doutores e analfabetos, grandes e pequenos, homens e mulheres. A mensagem do Evangelho de Cristo não é elitista. O Evangelho de Cristo está ao alcance de todos, sem exceção. O Evangelho é Cristo Jesus, é supracultural, multirracional e intercontinental. O Evangelho de Cristo saiu de Jerusalém para a Judéia e Samária. Quero que você se lembre disso. O Evangelho de Cristo chegou a Antioquia. O Evangelho de Cristo foi com o apóstolo São Paulo para Chipre e a Galácia, a Macedônia e a Ásia Menor. O Evangelho de Cristo Jesus foi com Paulo para Atenas, Corinto e Éfeso, e ainda mais o Evangelho de Cristo Jesus alcançou terras às quais o próprio apóstolo Paulo não conseguiu levar. A capital do Império, Roma, e a cidadezinha de Colossos. Na verdade, o Evangelho de Cristo demonstra uma força irresistível, traz fruto e cresce gloriosamente. Em quarto lugar, o Evangelho de Cristo está centrado na graça de Deus, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós desde o dia em que ouvistes, entendestes a graça de Deus na verdade. Colossenses 1,6. A Bíblia diz: eu acredito.
O Evangelho de Cristo Jesus não é aquilo que o homem faz para Deus, mas aquilo que Deus faz pelo homem. O Evangelho de Cristo não está centrado na obra do homem para Deus, mas na obra de Deus para o homem. O Evangelho de Cristo não é a mensagem que Deus pede, mas que Deus oferece. O Evangelho de Cristo não fala no que Deus exige do homem, mas no que Deus dá ao homem. A graça é manifestada quando Deus lhe dá o que você não merece. Você não alcança o favor de Deus por quem é ou pelo que faz, mas por aquilo que Cristo Jesus fez por você. A graça é um favor imerecido. Você não a merece, mas precisa dela. Já parou para pensar nisso? Em quinto lugar, o Evangelho de Cristo é produtivo. O Evangelho de Cristo é uma força viva. Ele, o Evangelho de Cristo, tem vida em si mesmo. Aonde o Evangelho de Cristo chega, vidas são transformadas, regeneradas, mudadas. Aonde o Evangelho de Cristo chega, famílias são salvas. Aonde o Evangelho de Cristo Jesus chega, cidades são restauradas e nações são impactadas. Aonde o Evangelho de Cristo transforma, chega, tudo muda. O Evangelho de Cristo transforma o pecador recalcitrante em santo e fiel. O Evangelho de Cristo é irresistível. A obra do Evangelho é eficaz. A voz média do verbo grego karporofeu, dá fruto, frutificar, enfatiza que o Evangelho de Cristo produz fruto para si mesmo. Quero que se lembre disso. Em sexto lugar, o Evangelho de Cristo é para ser pregado e crido. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Colossenses 1, 7 e 8. Foi Epáfras quem levou o Evangelho de Cristo aos Colossenses. Deve haver um canal humano por meio do qual o Evangelho de Cristo possa chegar aos homens. Os que recebem o Evangelho de Cristo devem ser canais para levar o Evangelho aos outros. A mensagem do Evangelho de Cristo precisa ser pregada e crida. O método de Deus em alcançar o mundo com o Evangelho glorioso do Filho de Deus, Cristo Jesus, é a igreja. O propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, a todo mundo. Eu e você, cristãos, recebemos o privilégio do Evangelho, recebemos a responsabilidade de transmiti-lo a outros. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado, sua alma é salva pelo glorioso Evangelho de Cristo Jesus por meio da fé. Você vai ouvir agora o poder através da oração. Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12. Se sente pronto para o mergulho na palavra de Deus, a Bíblia? Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar, porque por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor,
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Fique de olho na santa palavra de Deus, a Bíblia. Paulo, apóstolo, alcançou o ponto mais alto de sua teologia nas orações. Quando você se ajoelha, entende a majestade de Deus e a limitação humana. Um cristão de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Paulo, apóstolo, ensina mais sobre a essência da oração de petição que qualquer outra no Novo Testamento. Vou destacar à guisa de introdução 4 pontos. A oração deve expressar suas prioridades. Embora Paulo, apóstolo, estivesse preso, algemado, no corredor da morte, na antessala do martírio, com o pé na sepultura e a cabeça próxima à guilhotina de Roma, Paulo, apóstolo, não concentra sua oração nas urgentes necessidades físicas e materiais. Embora os cristãos em Colossos, na Ásia Menor, vivessem em pobreza e a escravidão estivesse em voga, Paulo, apóstolo, não pede a Deus saúde, nem libertação, nem mesmo prosperidade financeira. Ele, Paulo, concentra sua petição nas bênçãos espirituais e não nas bênçãos materiais. Os assuntos da eternidade empolgam mais sua alma do que os assuntos temporais e terrenos. Quero que se lembre disso. As necessidades espirituais são imensamente mais importantes do que as necessidades materiais. A jovem igreja em Colossos, na Ásia Menor, não deveria ficar parada naquilo que já possuía. Eu e você devemos nos perguntar o quanto as petições que normalmente apresentamos a Deus distam dos pedidos que o apóstolo São Paulo faz nas suas orações. Imagine, por exemplo, que 80 a 90% das suas petições pede a Deus boa saúde, recuperação depois de uma doença, segurança nas estradas, um bom emprego, sucesso em exames, as necessidades emocionais de sua família, sucesso na solicitação de financiamento e muito mais coisas desse tipo. Quantos pedidos de orações você apresentou a Deus relacionado à salvação da alma de seus amigos não convertidos? Quero que se lembre disso. Esse é um momento muito importante. A oração deve incluir aqueles que você não conhece. As orações de Paulo não eram egoístas. Paulo ora pelos cristãos em Colossos, cristãos que ele não conhecia nem jamais viu face a face. Eu e você podemos amar, chorar e erguer o nosso clamor aos céus por aqueles que nossos olhos ainda não viram. Pela oração, eu e você podemos tocar o mundo inteiro. Pela oração, eu e você podemos influenciar pessoas em todo o mundo. Pela oração, eu e você podemos ser uma bênção para as pessoas que jamais nos viram face a face.
Se as suas orações giram apenas em torno da sua família e da igreja que frequenta, então você se torna muito limitado ou limitada e o mundo fica muito pequeno e egocêntrico. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Se lembre disso. A oração deve ser regida por uma atitude perseverante. Paulo apóstolo não conhecia face a face a igreja em Colossos, mas orou por ela sem cessar. A oração é o oxigênio que alimenta a alma. Embora Paulo apóstolo tivesse muitos assuntos pessoais a preocupar a mente, seu foco estava em rogar a Deus em favor de outras pessoas, isso de forma intensa e perseverante. Quero que você fique conectado à oração perseverante. Quer saber sobre o significado de orar sem cessar? Quando você coloca sua roupa de manhã, agradeça a Deus por vestir você com a justiça de Cristo Jesus. Quando você toma banho pela manhã, peça a Deus para te limpar de seus pecados. Quando você toma o café da manhã de manhã, agradeça a Cristo Jesus por ser Ele o pão da vida. Quando você limpa a sua casa, peça a Deus para ser misericordioso e limpar as casas do mundo inteiro da impureza do pecado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Quando você falar com as pessoas durante o dia, peça a Deus para salvá-las, edificá-las em Cristo Jesus e suprir suas necessidades pessoais. Quando você vê uma multidão de pessoas andando pelas ruas, ore pela salvação delas e de outras que perambulam pelas ruas em todo o mundo. Quer fazer isso? A oração deve ser usada na busca de plenitude. O Senhor Jesus Cristo não deseja que seu povo peça demasiadamente pouco. Ele, Cristo, não deseja que seu povo viva pobremente, com mesquinhez na esfera espiritual. Deus tem para você a plenitude. Por isso, Paulo, o apóstolo, busca confiantemente essa plenitude para Colossos, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria, entendimento espiritual. Colossenses 1:9. Esse é o método, ou esse é o modo perfeccionista com que Paulo, o apóstolo, ora. Quero que se lembre disso. Fica atento no contexto da oração de Paulo, o apóstolo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1:9, a Bíblia diz, eu acredito. Paulo, o apóstolo, orou por conhecimento e poder. Paulo, o apóstolo, orou para que os cristãos conheçam a vontade de Deus e tenham poder para realizá-la. A oração é o meio apontado por Deus para você se apropriar das bênçãos que são suas em Cristo Jesus. Este conhecimento não é do gênero da gnose misteriosa que os mestres gnósticos pretendiam ter para seus iniciados. Ao contrário, esse transbordar de pleno conhecimento é uma compreensão profunda da natureza da revelação de Deus em Cristo Jesus, uma revelação maravilhosa e redentora. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Vou destacar 2 pontos. Em primeiro lugar,
há necessidade de um cristão conhecer a vontade de Deus. Paulo, apóstolo, não pede apenas que os cristãos em Colossos conheçam a vontade de Deus, mas que transbordem desse conhecimento. O original grego não tem uma palavra separada para pleno, no tocante ao conhecimento, mas a forma epignosis é a forma intensificada em contraste com o conhecimento do gnosticismo. Epignosis é mais do que gnosis. Trata-se de um dom e uma graça do Espírito Santo. Essa palavra ocorre mais na epístola aos Colossenses do que em qualquer outra epístola do apóstolo São Paulo. Pense mentalmente, a vida do cristão não pode ser vivida na dimensão da mediocridade. A vida cristã fala de plenitude, de algo grande, profundo, caudaloso. O grande objetivo da oração é conhecer plenamente. O grande objeto da oração é conhecer plenamente a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é vital para o crescimento emocional, mental e espiritual. A ênfase do apóstolo São Paulo está no conhecimento e não no sentimento. Eu e você vivemos numa época em que as pessoas querem sentir e não pensar. Elas querem experiências e não conhecimento. Elas buscam o sensório e não racional. Crer é pensar. Você conhece a vontade geral de Deus através das Sagradas Escrituras, a Bíblia. Tudo quanto o homem deve saber está registrado na Palavra de Deus, a Bíblia. Você não deve buscar a vontade de Deus fora das Escrituras, consultando pessoas iluminadas. Cuidado com o gnosticismo. É importante enfatizar que Paulo, apóstolo, pede a Deus o transbordamento do pleno conhecimento da vontade de Deus. A intensidade nessas palavras. O pedido de Paulo é em grau superlativo. Na linguagem do Novo Testamento, cheio significa controlado por. Portanto, Paulo, apóstolo, ora para que esses cristãos sejam controlados pelo pleno conhecimento da vontade de Deus. Quero que se lembre disso. 2 instrumentos são mencionados na busca da vontade de Deus: sabedoria, entendimento espiritual. Ouça agora, em toda sabedoria. A sabedoria é a habilidade de usar os melhores meios para os melhores fins. A sabedoria, Sofia, era a bandeira principal do gnosticismo. Eles entendiam que essa sabedoria só seria alcançada através da iniciação em seus mistérios. Paulo, apóstolo, os refuta dizendo que os cristãos em Cristo é que conhecem essa sabedoria e não os místicos. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Sabedoria é viver a vida como Deus a vê. Sabedoria é ter as prioridades que Deus tem. A sabedoria, Sofia, é a capacidade de aplicar o conhecimento da vontade de Deus às situações variadas da vida. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus e se reduz a nada. Ela, a sabedoria do mundo, afasta em vez de aproximar o homem de Deus. A sabedoria do mundo exalta o homem em vez de glorificar a Deus. Ela, a sabedoria do mundo, conduz à perdição e não à salvação. A verdadeira sabedoria está em Cristo Jesus, o Messias e Filho de Deus. Nele, Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria.
a sabedoria cristã e o conhecimento dos princípios de Deus exarados em sua palavra. Paulo, apóstolo, não incentiva os cristãos da igreja aos Colossenses a buscar visões ou vozes, antes ora, para que eles possam aprofundar-se na palavra de Deus, a Bíblia, e desse modo ter mais sabedoria e discernimento espiritual. Segundo, em todo entendimento espiritual. Se a sabedoria fala da revelação de Deus, o entendimento espiritual fala da aplicação pormenorizada dessa revelação. Sabedoria se refere ao discernimento da verdade, enquanto o entendimento espiritual trata da aplicação da verdade. O entendimento espiritual, sinesis, é o conhecimento crítico relacionado à capacidade de aplicar os princípios da palavra de Deus a cada situação da vida. Sinesis é a faculdade de unir por parelhas. A palavra refere-se à reunião de fatos e informações para tirar conclusões e identificar os relacionamentos. Sinesis é a habilidade de provar, distinguir, avaliar e formar juízos. É a capacidade de distinguir o bem do mal, a palha do grão, o ouvido precioso. Assim, pois, quando Paulo apóstolo pede a Deus sabedoria e entendimento espiritual para os cristãos da igreja em Colossos, pede que entendam as grandes verdades do cristianismo e sejam capazes de aplicar essas verdades às tarefas e decisões da vida cotidiana. Você sabia? É possível que alguém seja um perito em teologia e, ao mesmo tempo, um fracasso na vida cristã. Conhecimento e prática precisam andar juntos. Você vai ouvir agora o propósito da oração, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Colossenses 1, 10 e 11. A Bíblia diz, eu acredito. Fique de olho na Bíblia. O apóstolo São Paulo ensina por meio da oração. Suas orações são teologia pura. Nesta oração, alguns propósitos são contemplados pelo apóstolo. Se sente pronto para ouvir? Em primeiro lugar, combater o engano da heresia gnóstica. O gnosticismo estava ameaçando a igreja no primeiro século. Como um dilúvio, essa heresia invadiu a igreja no segundo século. No princípio do século terceiro, quase todas as congregações mais intelectuais do Império Romano estavam notadamente afetadas pelo gnosticismo. O propósito do gnosticismo era reduzir o cristianismo a uma filosofia e relacioná-la com ensinos pagãos. O gnosticismo foi uma aguda helenização do cristianismo. Era produto da combinação entre filosofia grega e o cristianismo. Os gnósticos pretendiam um conhecimento esotérico ou secreto especial. Só alcançavam esse conhecimento os pneumaticoi, ou seja, os espirituais. Assim, o gnosticismo tinha uma aura
espiritual. Mantinha uma aversão pelas coisas materiais e eternas. O gnosticismo, com seu misticismo heterodoxo, oferecia outro caminho para o homem chegar à perfeição a partir do sacrifício de Cristo Jesus. Muitas pessoas foram seduzidas por suas crenças heréticas e se afastaram da verdade do Evangelho. A heresia do gnosticismo estava presente nas igrejas do Novo Testamento. O deleite na gnose, ou seja, no conhecimento, o liberalismo sexual, a negação da encarnação de Cristo, a negação da ressurreição de Cristo. Paulo apóstolo revela que a plenitude do conhecimento da vontade de Deus não está no gnosticismo, mas sim no glorioso Evangelho de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias. Fique de olho no propósito da oração. Em segundo lugar, mostrar que a plenitude está em Deus e não no conhecimento esotérico. A palavra grega pleroma, plenitude, era a espinha dorsal do ensino gnóstico. Os falsos mestres ensinavam que só os iniciados em seus mistérios alcançavam a plenitude do conhecimento. O que os gnósticos prometiam, só o Evangelho de Cristo Jesus podia oferecer. Eu e você conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. O conhecimento de Deus é encontrado nas Escrituras Sagradas e não nas ciências ocultas. O conhecimento de Deus é objetivo e não subjetivo. Ele nos vem pela palavra de Deus, a Bíblia, e não pela lucubração subjetiva. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, mostrar ao cristão a necessidade de uma vida digna de Deus. O conhecimento deve levar o cristão à prática. Não basta ter informação certa na mente, precisa ter vida certa com Deus. Viver de modo digno de Deus é o mesmo que imitar a Deus. É andar como Cristo Jesus andou. Viver de modo digno de Deus é ser santo como Deus é santo. A expressão modo digno traduz uma palavra relacionada com a balança. Imagine as atitudes, palavras e ações de Deus colocadas num dos pratos de uma balança e as suas atitudes, ações e palavras empilhadas no outro prato. Se a sua vida como cristão deixar de corresponder à vida de Cristo Jesus, você vai estar andando indignamente. Quero que se lembre disso. Fique de olho no propósito da oração. Em quarto lugar, mostrar ao cristão como viver uma vida digna de Deus. Paulo apóstolo menciona maneiras de vivermos uma vida digna de Deus. Quer saber? Primeiro, vivendo para o seu inteiro agrado. A Bíblia diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu agrado. Colossenses 1:10. Não há nada mais prático no mundo do que a oração. A oração não é um escape da realidade. Não é apenas uma solitária meditação em Deus, mas uma caminhada com Deus. Oração e ação caminham de mão dadas. Eu e você oramos não para escapar da vida, mas para enfrentá-la. Viver para o seu inteiro agrado é, em síntese,
o único propósito para o qual você vive. Precisa ser um esforço consciente para agradar a Deus em tudo. O fim principal do homem é glorificar a Deus para sempre. E eu fico pensando, no grego clássico, a palavra areskeia, agrado, tinha uma conotação negativa de portar-se de maneira insincera diante dos outros a fim de obter algo. Toda vida que deseja buscar louvor e a boa opinião dos homens se vê maculada. Trata-se de um câncer, de uma lepra galopante que corrói a sinceridade, a nobreza e a força de caráter. Que você tenha o cuidado de não ajustar suas velas para apanhar os ventos mutantes do favor e dos elogios humanos. Porém, você vai olhar mais para cima e dizer: Cristo Jesus, o verdadeiro comandante e imperador, tem a minha sorte em suas mãos. Vou agradar a Ele, e a Ele somente Cristo. Consegue fazer isso? Agora, em segundo lugar, frutificando em toda boa obra. Boas intenções e belas palavras não bastam. O cristão deve dar bons frutos. Sua união com Cristo é patenteada em frutos. A presença do Espírito Santo no seu coração se evidencia em fruto. Paulo apóstolo atribui às boas obras um imenso valor quando elas são consideradas como fruto e não a raiz da graça. Não se trata de ação ou obra alguma que o homem possa efetuar para conseguir mérito aos olhos de Deus, mas sim de atos tão cheios de amor que quem os observa não pode explicá-los sem recorrer à operação de Deus na vida do cristão. Consegue entender? Agora, terceiro lugar, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse conhecimento não é teórico, mas experimental. É levar Deus a sério. É ter um relacionamento íntimo com Deus em vez de especulá-lo. É andar face a face com Deus. Às vezes, você age como se fosse Absalão. Está na cidade de Jerusalém, mas não vê a face do rei. Esse conhecimento de Deus é dinâmico e progressivo. O profeta Oséias diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Os cristãos são organismos que crescem e não máquinas que simplesmente desempenham a função para a qual foram projetadas. Quero que se lembre disso. Quarto, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Você não é o que fala, mas o que faz. O grande problema da vida não é saber o que fazer, mas fazer o que você sabe. Quer saber o motivo e não faz o que sabe ser certo? Te falta poder. Se Deus dissesse qual é a sua vontade, você ficaria frustrado e até esmagado. Mas Deus não apenas revela a sua vontade, mas te capacita com poder para cumprir. Por meio da oração, você alcança não apenas conhecimento da vontade de Deus, mas poder para realizá-la. O alvo dessa oração é que a igreja não fracasse diante do ataque ou do desencorajamento, não deixando de cumprir seu chamado missionário. Quero que se lembre disso. Paulo, apóstolo, usa dois termos gregos diferentes para se referir à energia de Deus. Quer saber? Dinamis, de onde tem a palavra dinamite, que significa poder inerente, e kratos, que significa
poder manifesto, colocado em ação. A virtude da vida cristã é apenas resultado do poder de Deus operando em sua vida. Paulo apóstolo pede nesta oração poder sobre poder. Ele, Paulo, fala de dinamis, a dinamite que atravessa rocha granítica e quebra as resistências mais severas. Esse é o poder ilimitado de Deus que criou o universo e ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos. Esse mesmo poder está à disposição da igreja aqui e agora. Quero que se lembre disso. Paulo apóstolo ainda fala de Kratos, o poder daquele que governa o universo. Aquele que está assentado no trono e dirige as nações é o mesmo que capacita o cristão a viver de forma vitoriosa. A força da sua glória é o reflexo de todos os atributos de Deus. É o esplendor máximo de Deus na sua manifestação gloriosa. Mas que poder é esse? Como ele se manifesta? Esse poder se mostra bem diferente da força que o mundo admira. Caracterizam-na a valentia, a bordoada, os punhos batendo na mesa, mas, ao contrário, a paciência, a longanimidade, é isso que você vai ver a seguir. Como se sente? Agora, quer experimentar o poder de Deus? Quer experimentar viver de modo digno de Deus? Quer experimentar os agados de Deus? Se sente pronto para deixar os seus pecados? Se sente pronto a renunciar ao mundo, seu desejo, sua carne? Se sente pronto a confessar seus pecados? Esse é o seu momento. Você agora quer entregar sua alma para Cristo? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Só Jesus Cristo salva. Venha, venha, venha rapidamente para Cristo Jesus. Ele é a única esperança de salvação.